Olá para todos, eu sou o Crônio Marins, este é o canal Mentes Holísticas e este é o vídeo número 5, do projeto Sócrates, as ideias de Sócrates. Antes de mais nada, se você tem acompanhado o projeto, se tem gostado, se tem visto o que de importante nós podemos tirar de conclusões para a vida moderna, olhando para a história de Sócrates, em particular para o processo que Sócrates sofreu, nós ainda vamos chegar lá, ajude a divulgar esses vídeos. Eu acho muito importante. O que a gente está fazendo aqui é vendo o mesmo processo sobre múltiplas óticas. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as ideias de Sócrates. Na verdade, eu acredito que seja o vídeo mais difícil, porque você vai encontrar muita coisa sobre as ideias de Sócrates, e nós queremos fazer um vídeo conciso que sirva para o nosso tema. Ou seja, nós queremos encontrar nas ideias de Sócrates motivações que possam ter levado a que ele tenha sofrido o processo, condenado, e obviamente morreu por conta disso. Porque nos vídeos anteriores nós falamos sobre a vida de Sócrates. Sócrates é aquela pessoa que podemos dizer boa, prezava muito suas amizades, que não tinha grandes defeitos. Ele incomodava as pessoas pela maneira como ele conversava com elas, e nós vamos falar melhor sobre isso nos próximos vídeos. Mas dizer que alguém, certo, por falar algo que de forma alguma pode ser considerado uma incitação para um mau comportamento, certo? Ele não era um revolucionário no sentido que nós temos revolucionário hoje, Então essas ideias teriam tido o condão de fazer com que ele fosse condenado, porque pela vida que nós vimos que ele teve, não se justifica. Então nós vamos centrar nas ideias que talvez sejam mais perigosas, mais propensas a gerar problemas para o Sócrates. Nosso intuito aqui não é de falar minuciosamente, de forma muito detalhada, de todas as ideias, de todas as contribuições de Sócrates para o pensamento ocidental, porque para isso precisaríamos de horas de vídeo e não é o nosso propósito principal, certo? Bem, vocês vão observar que nos vídeos anteriores falamos muito do Sócrates visto por Xenofonte, aquele discípulo que também foi soldado, que é um historiador, discutivelmente um filósofo, mas que pinta o Sócrates do dia a dia, um Sócrates inteligente, mas que talvez não chegue a ser genial. Um Sócrates bem intencionado com as pessoas, um Sócrates útil para os seus amigos, mas talvez não uma pessoa excepcional. Já neste vídeo e nos próximos falaremos bastante do Sócrates de Platão. Este sim, o Sócrates genial, o Sócrates capaz de articular um raciocínio expresso nos diálogos de Platão, e quando você analisa, você pensa, como estaria funcionando aquela mentalidade no momento em que ele dialogava. É incrível alcançar a amplitude, a abrangência, a profundidade do pensamento expresso nesses diálogos platônicos. Lembrando que quando falamos de Sócrates de Xenofonte, Sócrates platônico, é porque Sócrates não escreveu nada, correto? O que nós podemos dizer é que há confluências, há semelhanças, certo? Em algumas coisas colocadas por Xenofonte, por Platão e por fontes indiretas, como Aristóteles, que pode nos dizer, então, nos confirmar que as ideias, que o proceder do Sócrates era aquele. Em alguns pontos,
pode haver alguma controvérsia, porque, de repente, uma imagem não se casa muito com outra imagem. Às vezes, dentro de um mesmo pensador. O Sócrates de Platão vai mudando com os diálogos. E o que os comentadores dizem é que, conforme Platão vai amadurecendo, o Sócrates, personagem dos diálogos, vai se tornando um porta-voz daquilo que Platão pensa, enquanto os primeiros diálogos mostram um Sócrates provavelmente mais próximo daquilo que ele realmente foi. Pois bem, para falarmos, né, das ideias, eu apresentei 2 vídeos atrás, 3 vídeos, né, uma bibliografia, não é uma bibliografia completa ainda, nós vamos dar outras fontes de referência, né, mas eu deixei para apresentar agora uma coisa interessante, porque além da bibliografia, né, nós temos a filmografia, um único filme. Na verdade, o filme Sócrates, de 1970-71, é um filme italiano que foi feito para a televisão italiana, provavelmente filmado em 70 e exibido em 71. Tá aí um trechinho do filme. Ma ecco che è giunta l'ora di separarci. Io per morire, voi per vivere. Qual è il destino migliore? Nessuno risponderà, se non la divinità stessa. Io vi saluto. Esse trecho é fantástico, não? Na verdade, é um dos momentos mais emocionantes, né, de tudo que nós temos sobre o Sócrates. É ele já condenado à morte, se despedindo das pessoas que estão ali, né, assistindo o julgamento. E ele diz basicamente que ele vai morrer, que aqueles que estão na plateia vão voltar à vida, né, a sua vida cotidiana, mas quem tem melhor destino, tá? Se é ele que vai morrer, né, por conta da morte mesmo, ou se é aqueles que vão voltar a seu dia a dia, não dá para dizer. Só a divindade, segundo Sócrates, conhece essa resposta. É um tapa, é um dos últimos tapas que Sócrates dá naqueles que o condenaram, mas ao mesmo tempo reflete muito das ideias de Sócrates. Esse filme, né, ele tem direção de um italiano bem famoso, Roberto Rossellini, e o ator, eu tenho que confessar, eu não conhecia, Jean Silver, né, faz um Sócrates bastante interessante, muito ponderado, né, como Sócrates era descrito. Bem, é importante, né, mencionar que Sócrates é uma estrela da filosofia ocidental, mas ele era uma estrela já na Grécia. Ele era tão importante e famoso que já antes dos 50 anos ele era retratado pelos comediógrafos. Nós já vimos isso, Aristófanes foi um exemplo, mas outros comediógrafos retratavam Sócrates, né, porque ele era muito conhecido. Então, numa comédia, você vai retratar quem? É o político conhecido, é o negociante, é o milionário conhecido, né? Sócrates atraía pessoas de outras cidades da Grécia, né, para virem conversar com ele, simplesmente conversar. E alguns decidiam até mudar de cidade, só para poder conviver por mais tempo, né, com aquela figura impactante que foi Sócrates. Pois bem, ele foi o grande representante da intelectualidade grega, ou um dos grandes representantes, né, desta intelectualidade, mas quais eram as características, né, dos intelectuais gregos? É possível uma classificação desses intelectuais, dessas pessoas que, segundo aprendemos nos bancos da escola, iniciaram com ciência e filosofia, né, num sentido um tanto diferente do moderno, mas
no sentido original e fundador. Intelectuais na Grécia Antiga. Nós vamos dar aqui uma forma de classificação das pessoas que trabalhavam com ideias na Grécia Antiga. Então, nós temos os filósofos da natureza, que eram pessoas que se preocupavam com questões que nós chamamos de ontológicas. Qual é a estrutura da realidade? Nós temos uma única substância que compõe a realidade, ou a realidade é composta por múltiplas substâncias. A natureza do tempo, por exemplo, né? Há alguns conceitos ligados à cosmologia. Então, os filósofos da natureza se preocupavam mais com o que é extra-humano, né? Está além daquilo que é o nosso mundo de relações humanas. Se interessavam por astronomia, meteorologia, o que hoje chamaríamos de física, química e biologia. Esses eram os filósofos da natureza, sendo o primeiro deles Tales de Mileto, né, que nasceu em 625, 624 a.C. e trabalhou principalmente ali no século VI a.C. Nós temos os sofistas. Os sofistas eram uma espécie de professores itinerantes, né? Eles vinham de outras cidades, né? Existiam sofistas atenienses, sim, mas os mais famosos vinham de outras cidades. Por exemplo, Protágoras é o mais famoso, vinha da cidade de Abdera, né? E tinham muita influência em Atenas. Os sofistas se preocupavam com aspectos da retórica, de como argumentar. Essa era a principal preocupação dos sofistas. E nós temos os filósofos. Na verdade, é uma autodenominação de um grupo. Neste grupo está o Sócrates, para se diferenciar de uma certa maneira dos sofistas e daquele grupo bem específico que falava dos problemas cosmológicos, os problemas ligados à natureza, à physis. Estes filósofos, eles estavam centrados em problemas humanos, né, os quais, vamos dizer assim, dissecavam com bastante minúcia. É bom fazer um parênteses aqui, para tentar elucidar aí uma confusão, né, entre filósofo e sofista. Porque, pelo menos para mim foi assim, né? O sofista é aquele que fala em verdade, o filósofo é aquele que fala a verdade. Não, não é isto. Quando você vai estudar com profundidade, você, para começar, percebe, né, que filósofo é o amigo da sabedoria, né? Sofista é aquele que faz, né, o saber, que trabalha com saber. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Os filósofos, eles depreciavam os sofistas. Por quê? Porque os sofistas, eles se intitulavam professores. Professores para ensinar discursos que poderiam fazer com que qualquer um ganhasse uma discussão. Isso na Atenas antiga era fundamental, porque a democracia ateniense era tal que se resolviam os assuntos mais importantes da cidade numa assembleia em que todos os cidadãos poderiam falar. Nem todos falavam, poucos falavam, até porque a responsabilidade era muito grande. Mas os ricos queriam que os seus filhos, né, tivessem essa capacidade de retórica, de falar bem, de convencer, e com isso pagavam, né, para a educação de seus filhos esses professores de retórica, esses sofistas. Pois bem, né, os filósofos, como Sócrates, particularmente pela boca de Platão, diziam que esses sofistas eram apenas portadores de opiniões. É aquela coisa da doxa. Doxa quer dizer opinião. Então, ortodoxo opinião certa, é uma tradução. Heterodoxo, né, é uma
opinião que não é compatível com a ortodoxa. Não é que seja errada, mas é que é algo diferente, né? E daí vem o heterodoxo e o ortodoxo. Pois bem, para os filósofos, os sofistas apenas ficavam na doxa, não iam para a episteme, tá? De verdade. Então não se preocupavam com a verdade, se preocupavam com o convencimento, mesmo que até soubessem, né, que fosse falso. É por isso que também, né, muitos sofistas podem ser classificados como relativistas, né? Ou seja, né, tudo depende. Né? Essa coisa do tudo depende, até hoje, a gente às vezes interpreta erradamente. Né? Existem contextos em que você tem que admitir que há formas diferentes de se ver as coisas, mas em outros contextos você tem que procurar minimamente um acordo. Né? Sócrates procurava por definições absolutas. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso. Né? E por isso se distanciava dos sofistas. O maior sofista, que é o Protágoras, que ele nasceu antes de Sócrates, certo? Era mais velho que Sócrates. Ele tem uma das frases mais conhecidas, talvez, da filosofia. O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, e das coisas que não são, enquanto não são. Isso quer dizer o quê? Que no final das contas, é o desejo do homem, é a interpretação do homem que está contando. Eu não vou me aprofundar sobre isso, mas tá, não dá para condenar esse raciocínio. Né? Há limitantes, mas é importante observar que nós falamos sobre tudo de acordo com as nossas concepções e percepções. Então, o Protágoras não está totalmente errado. Uma coisa também que eu acho, preconceituosamente criticada, e era criticada principalmente pelos mais ricos, certo, em Atenas, era que os sofistas cobravam pelos ensinamentos. Bem, eu acho que desde lá, né, se acha que professor não tem que ganhar dinheiro, não tem que subsistir de acordo com o que conhece e o que é capaz de passar daquilo que conhece. Isso vem de longe, então. Né? Mas o próprio Sócrates, ele reconhece em alguns diálogos, né, que se eles realmente são capazes de ensinar aquilo que eles alegam conseguir ensinar, né, ele mesmo procuraria algum empréstimo, alguma coisa para aprender. É claro que ele fala isso ironicamente, porque muitos tópicos tratados pelos sofistas, né, o Sócrates acha que são impossíveis de serem ensinados. Né? Mas agora, será possível dizer, né, que essa classificação é bem estrita? Quem falava da natureza só falava da natureza, quem falava, né, de forma sofística era apenas um sofista? Me parece que não. Na verdade, né, uma representação esquemática mais fiel, né, ao que realmente houve é esta representação aqui com muitas sobreposições. Nós podemos encontrar, né, representantes intelectuais gregos que trabalharam, né, de forma pura, né, com retórica, com discurso, são sofistas, né, com os problemas humanos, ou com os problemas da natureza, também de forma pura, só fizeram isso. Mas nós podemos encontrar pessoas que trabalharam com retórica, mas os problemas ligados à natureza, então estariam por aqui. Né? Nós podemos encontrar filósofos que também trabalharam com retórica, ou seja, podem ser enquadrados também na sofística. Nós podemos encontrar filósofos, e isso é até mais comum, que tocaram em problemas ontológicos da natureza, da física, química, biologia, estariam por aqui. E podemos até encontrar representantes que trabalharam com estes
3 núcleos aqui de temas. Falaram sobre temas humanos da sociedade, falaram sobre retórica, sobre o discurso humano, falaram sobre física, química, biologia. O exemplo maior é o nosso Ari, Aristóteles. A gente chama carinhosamente de Ari, aqui no canal, na série Mentes Holísticas, porque ele aparece em muitos vídeos, e a produção intelectual dele é realmente impactante. A gente, às vezes, custa a crer que existia uma pessoa que reunisse tantos conhecimentos. Muito do que ele escreveu perdeu-se, mas as obras que nós temos, compilações, notas de aula dos seus alunos, e que estão nos chamados textos ou corpos aristotélicos, eles estão bem preservados entre nós agora, e ainda, por incrível que pareça, temos descobertas recentes sobre os gregos antigos e até sobre Aristóteles. Mas, nisso aí tudo, onde estaria Sócrates? Para mim, ele estaria por aqui. Por quê? Ele se autodefine como filósofo, ele quer se distanciar dos sofistas que cobram por um ensinamento que ele até duvida que possa ser dado. Ele respeita os filósofos da natureza, admite que teve interesse juvenil nos temas tratados por esses intelectuais, mas ele, por considerações práticas e até religiosas, ele se vê numa missão de tratar dos problemas humanos, da sociedade, do homem na sua polis, na sua cidade, e por isso a gente colocaria ele aqui, nessa classificação. Alguns observarão que eu não usei a expressão pré-socráticos ao falar dos intelectuais da antiga Grécia. Esta expressão, ela é muito utilizada, eu não vou dizer que está errada, mas ela é reconhecidamente imprecisa. Porque quando se diz pré-socrático, o que se pensa? Pessoas que viveram antes do Sócrates. Na verdade, estão listados entre pré-socráticos gente que nasceu depois do Sócrates e morreu bem depois do Sócrates. Então, o que se distingue entre Sócrates e pré-socráticos é basicamente o tipo de assunto que era tratado por esses filósofos, e a profundidade de tratamento. E nesse sentido, Sócrates foi um divisor de águas. Em alguns tópicos ele pode ser considerado o primeiro filósofo, pelo menos pelo nosso conhecimento, a tratar daquele tópico. Em outros tópicos, mesmo não sendo o primeiro, ele é aquele que aprofundou de tal maneira o tópico que ele passa a ser uma referência. Mas vamos dar alguns exemplos de ideias que, a partir de Sócrates, passaram a ter um tratamento muito mais aprofundado, muito mais complexo. As ideias de Sócrates tiveram importância fundamental na filosofia do Ocidente, na maneira como nós pensamos até hoje. Vamos dar exemplo aqui de alguns temas bastante tratados por Sócrates. A justiça. O tratamento da justiça aparece em vários diálogos platônicos, por exemplo, no Górgias ou na República. Para Sócrates, era fundamental ser justo, e uma reflexão sobre o que é justiça torna-se bastante importante. A piedade. A piedade fala sobre a relação entre os homens e os deuses. Tem um aspecto religioso, mas Sócrates traz esta relação para situações muito práticas. Como ser piedoso? Como fazer com que a vontade dos deuses seja para o bem da humanidade? Então, as reflexões
de Sócrates sobre a piedade são bastante originais. A alma, ou psique, que dá origem à palavra psicologia. O conceito de alma, como temos hoje, nós devemos muito a Sócrates. A alma no sentido da mente, do que caracteriza o homem, nas suas emoções, nos seus pensamentos, junto com o corpo. Mas o corpo é um invólucro. Sócrates não desvaloriza o corpo, mas o corpo é mortal, a alma imortal. Pelo menos há sérios indícios, segundo Sócrates, para que isso seja afirmado. Então, o que nós temos que ter em mente é que as ideias de Sócrates estão num sistema. Elas têm a ver entre si. Então, dando um exemplo aqui, ser justo faz bem para a alma. A alma é mais evoluída quando se é justo. Quando você tem uma alma mais evoluída e é justo, você atinge o preceito da piedade, da relação entre a vontade dos deuses e aquilo que é bom para a sociedade. Se fossem só estas ideias, talvez Sócrates não tivesse sido denunciado. O fato, entretanto, é que o sistema socrático é complexo. Existem outras ideias e há pontos importantes que precisam ser destacados. Isso nós faremos no nosso próximo vídeo, o vídeo das ideias perigosas de Sócrates. Um grande abraço. Até lá!